Olá, tudo bem? Eu, Suzy Bonfim. E eu, Thelma Lorza. Estamos com você a partir de agora no O Londrinense Pod, o podcast do londrinense.com.br. Um espaço para especialistas e convidados de diversas áreas, com assuntos do seu interesse. E nessa edição, com certeza, o assunto vai dar água na boca de muita gente. Nós vamos falar sobre a produção artesanal de gelatos em Londrina. Para isso, a gente convidou o mestre gelatier e proprietário da Fruteto Gelateria, Jairo Gomes da Conceição. Olá, como vão vocês? Tudo bem? Bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, o convite único para que a gente possa, então, estar aí junto falando um pouco, né, sobre essa maravilha da humanidade que é o gelato. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Jairo. Jairo, a gente já fez uma matéria de gastronomia escrita aqui pela Thelma Melosa, na coluna Gastronomia, sobre a Fruteto. E, sinceramente, nós ficamos surpresas com a qualidade do gelato. Meu Deus do céu! Tanto que te convidamos aqui para você falar um pouco mais sobre a gelatos e sorvetes, porque você realmente sabe dessas coisas. Para começar, tira uma dúvida. Afinal, o sorvete surgiu na Itália ou na China? Então, essa é uma pergunta muito peculiar e muito difícil de se responder. Porém, há muitos relatos, e a internet tem muita matéria que fala sobre isso, né? Dizem que iniciou aí um tempo na China, e também falam dos árabes, 200 anos antes de Cristo, eles já utilizavam misturar neve com suco de frutas e um pouquinho de mel. E isso podemos dizer que seria como uma raspadinha de hoje, né? Sim. E então, no meu entendimento, é como se fosse um sorbet na sua forma mais primitiva, né? E acredito que se você experimentar hoje uma raspadinha, é a mesma experiência que eles tinham naquela época. Agora, uma coisa é importante nós entendermos, que tanto os chineses como os árabes, foram eles que influenciaram para que a Europa pudesse, então, ter essa experiência, né? Uhum. Também há quem diga que foi um historiador aí, um desbravador, né, Marco Polo, que levou essa iguaria para as altas cortes na Europa. Por isso que eu acredito que é entre esses dois, aí os árabes e os chineses. Logo depois entram os italianos, os europeus nessa questão. Essa é a minha maneira de pensar, né? Entendi. Agora, quem popularizou mesmo o sorvete foram os italianos. Olha só. Se você der uma pesquisada nesse assunto, você vai chegar ao Museu do Gelato na Itália, né? Que Até o Museu do Gelato. Sim, há uma empresa muito famosa chamada Carpegiani, ela tem uma faculdade e uma escola que tem também um museu que trata sobre essa questão. Mas se você olhar, por exemplo, no século VIII, depois de Cristo, Marco Polo levou essa iguaria, esse sorvete, essa coisa para as altas cortes da Europa. Uhum. Mas esse era um privilégio das altas cortes, por ser um produto difícil, e também havia a questão da aristocracia, né? Só a nobreza. Só a nobreza podia ter. Mas aí, no século XVI, 1650, 1680, surgiram alguns jovens, entre eles um homem que eu acredito que ele fez a história do gelato para a humanidade, chamado Procópio Coupeau. Procópio Coupeau. Esse camarada, ele fundou em 1686 o Le Procop. Se você olhar na internet, você vai ver que esse café existe até hoje. Le Procop. Em Paris, na França. Pois bem, e lá ele deu início a uma popularização do gelato. Eles criaram uma pequena máquina que era um processo que tem
que faz com que a transferência do calor para o frio pudesse produzir um gelato mais cremoso, um gelato com mais qualidade. Não é mais aquela raspadinha. Exatamente. E a partir daí houve a popularização, porque essa pequena máquina, ela podia produzir uma quantidade maior do que era feito ali nas cortes, para o privilégio daquelas altas cortes que tinham. A população acabou tendo acesso. Exatamente. Quer dizer, nem chinês, nem italiano. Quem popularizou foi o francês. Com certeza. Não sei quem, na verdade, o Coupeau, né? Ele era italiano. Um jovem de 20, 23 anos de idade que foi para Paris e fundou esse café que até hoje existe em Paris. É algo realmente único, no meu modo de ver. E aí, eles trabalhando, com certeza eles puderam popularizar. E se tornou uma coisa muito famosa mesmo. E tem um detalhe, se você hoje for no Peru, em Lima, você vai encontrar esse mesmo equipamento nas praças produzindo pequenos sorvetes, porque ele é muito popular, um equipamento muito simples, mas de alta eficiência. E no Peru, em Lima, tem um gelato muito famoso que é feito de canela. E ele é produzido assim, de uma maneira bem simples, né? Em praça pública e tudo mais. É que nem aquelas máquinas de sorvete italiano que fala. Não, é diferente. Ele é um processo diferente. Ele tem é como se fosse um balde de madeira. Sim. Aí, no meio dele vai um recipiente de metal, que naquela época não era inox, com certeza, e dentro dele tem um raspador. Ele fica girando assim, uma manivela, e o raspador vai passando e trocando o calor. Porque entre o balde e esse recipiente, eles colocam gelo. Então, há uma transferência de frio para o recipiente, o produto que está dentro do recipiente. Então, rapidamente, entre 10, 15 minutos, você já vai ter um sorvete. E uma coisa muito importante que nós precisamos atentar é que, com a modernidade, o princípio não mudou. O princípio é o mesmo. Você tem equipamentos da mais alta tecnologia hoje, porém, o princípio é o mesmo. É um recipiente que está sendo refrigerado por fora e por dentro nós temos um equipamento que está raspando e trocando o calor entre o frio e o quente. É claro que os equipamentos de hoje trazem uma eficiência muito mais moderna e muito mais. O meu equipamento que eu uso, ele é fabricado aqui no Brasil. Mas ele tem uma eficiência muito grande. De 4 a 5 minutos nós temos um gelato de alta qualidade. E a gente faz um intervalinho aqui só para contar uma novidade para vocês. Nós estamos com o nosso primeiro merchandising, que são as joias da Personalità. Tá? Olha assim, ó, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! São joias banhadas a ouro com garantia vitalícia. Ou seja, são produtos de altíssima qualidade para você usar no seu dia a dia ou em momentos especiais. Olha esse colar, que coisa mais linda para uma festa, gente. Tem dó, né? Tem dó. A Personalità Joias, a revenda fica aqui na Avenida Maringá, 813, sala 26. Vem conhecer, que olha, é coisa linda. E siga nas redes sociais também. Eles estão sempre mostrando os produtos lá que valem a pena, tá? @Personalità Joias. Siga lá no Instagram. E a diferença aí entre gelato e sorvete? E sorvete, era isso que a gente... O que é o quê? Porque assim, sorveteria tem em tudo quanto é lugar. Sorveteria, mas sorvete que você compra em potinho no mercado. Como é que funciona? Como é que é isso? Olha só, o que nós precisamos compreender, a questão de gelato e sorvete, é apenas uma tradução, uma nomenclatura de cada país. Se você for aqui, por exemplo, na Argentina, na onde fala a língua espanhola, você vai ver dizerem helados, por exemplo. Helados. Nos Estados Unidos, ice cream, minha pronúncia não é muito correta, mas é mais ou menos por aí. Vai na China, vai na Coreia, cada um tem a sua nomenclatura. Agora, o que padroniza a questão da diferença entre o produto industrializado e entre o produto artesanal e o gelato é a qualidade da maneira que ele é executado. Porque se você olhar, por exemplo, assim,
com a modernidade da industrialização no século XIX, né? O que veio? E os gelatos também teve a sua modernização, a sua industrialização. E a indústria teve que criar um processo. E para poder ela criar isso em grande quantidade, ela optou numa coisa que foi a saborização artificial dos produtos. Esse é um problema. O custo. Exatamente. Esse é um problema. Outra coisa é a falta de conhecimento de quem está por trás executando o processo. Na questão, por exemplo, do balanceamento da sua assim chamada receita, né? Então, às vezes, você chega num lugar, você tem lá um mestre, um sorveteiro com uma dificuldade com relação ao mesmo ambiente, ele tem um sorvete muito duro, o outro muito mole. Isso falta o quê? Falta o conhecimento da criogenia do processo para que ele possa equilibrar tudo isso daí, né? Porque o que nós estamos falando de gelato, nós estamos falando de um congelamento de um produto que tem muita água. E aí nós precisamos equilibrar, aumentar os sólidos, fazer uma receita bem balanceada mesmo, né? Para que aí, então nós possamos ter a sensação, porque quando nós comemos um sorvete, um gelato, o que um bom gelatier procura? Ele procura que a pessoa que está comendo não tenha a sensação de pedras de gelo. Sim. Mas é um gelo. Ele foi gelado, mas ele precisa criar uma maneira para que o cérebro não identifique esse gelo e ele possa ter o prazer de comer aquele sorvete sem ter aquela sensação de estar mastigando o gelo. A textura, né? Exato. Então, isso é a questão que entra aí, o conhecimento. Mas eu quero completar para vocês assim, um gelato não se define pela vitrine que ele é servida. Aqui no Brasil, as gelaterias usam muito as vitrines, que realmente são muito lindas e são muito bonitas. Mas na Itália existe uma coisa chamada possetto, que é como se fosse um baldinho assim, outro tipo de vitrine, e eles são servidos os mais altos gelatos que se pode comer, né? Porque lá na Itália realmente eles fazem um gelato de alta qualidade. O top do top. Agora, o que define um bom gelato é a qualidade do produto, é um produto natural, é saber balancear os açúcares, porque não se faz gelato de qualidade só com sacarose. Você precisa ter pelo menos 4 tipos de açúcares para que eles possam, cada um, entregar a sua natureza, que cada um tem uma natureza. Você pode me perguntar, mas que são esses açúcares? Então, isso que eu queria saber. O que são que a sacarose, dextrose, glucose, maltodextrina, polidextrina. Você tem uma quantidade de açúcares aí. E cada um tem um doçor diferente do outro. Na questão, se começa aí a diferença com o que a gente toma. Você pega a sacarose, ela é a base. Então, ela é, no mundo do gelato, ela te dá uma pontuação. E os outros açúcares, baseado nela, tem menos doçor ou mais doçor. Mas também eles têm o poder de bloquear, às vezes menos e às vezes mais, o processo de criogenia. Entendeu? Se você pegar um açúcar invertido, por exemplo, ele vai adoçar mais e vai bloquear o sistema de congelamento maior. Então, na hora que o camarada que entende está balanceando isso, ele tem uma necessidade. E dentro dessa necessidade, ele vai colocando os açúcares e vai equilibrando para chegar numa condição que não seja muito doce. Porque se você tira os açúcares, ele vai congelar rápido. Entendi. Mas se você põe muito açúcar, ele vai ficar muito mole e aí você fica nesse impasse. Então, essa é que eu digo, a habilidade do mestre em decidir a quantidade, a temperatura de serviço que ele quer trabalhar. Mas, volto a dizer, a qualidade dos produtos, trabalhar com frutas, trabalhar com castanha, trabalhar com cacau 100% é outra diferença. Agora, uma coisa que diferencia também os gelatos, ou
os gelatos de modo geral ou só o seu não levam conservantes? Então, isso é uma ótima pergunta. Você trabalha só com produtos naturais. Exatamente. Sem conservantes. Isso daí a gente deixou claro na matéria. Se você olhar, assim, por exemplo, essas gelaterias que fazem um produto de alta qualidade, não é isso o caso. Mas eles têm as suas franquias. E o franqueador, ele, quando vai liberar o seu conhecimento para alguém, ele precisa ali ter uma certa garantia de que essa pessoa amanhã ou depois não vai deixar ele, olha, transferir o meu conhecimento para essa pessoa. E agora? Daqui 2 meses o cara fala, não quero ser mais o seu franqueado. Mas então o que ele faz? Ele precisa de um processo, e esse processo com certeza passa por industrialização. Industrializar significa colocar conservante, aromas artificiais. Por quê? As gelaterias... Conseguir uma padronização também, né? Exatamente. Essa é uma outra coisa que eu sempre falo. Se você for numa gelateria que trabalha só com produto natural, todos os dias você vai lá, o morango está na mesma cor, isso não é natural. O pistache sempre verdinho. Isso. Embora que uma coisa, você falou de pistache, né? Então deixa eu te falar para você. Na Europa, na Itália, pistache não é verde no que se diz respeito ao gelato. Porque ele é uma amêndoa. E essa amêndoa passa por um processo de torra. Então, aqui no Brasil, a indústria criou essa coisa do verde. O padrão. Mas se você fizer uma pesquisa de gelato nas melhores gelaterias da Europa, você vai ver que ele tem um tom mais de marronzinho, bem claro. E aí ele apresenta uma nota de castanha mais intensa. Lá na nossa gelateria vai algumas pessoas da Europa e da Itália também vão. Então eles cobram muito essa questão do gelato. Agora, aqui eu também tenho a questão comercial. Para poder entregar uma coisa, eu preciso também que as pessoas comprem, porque eu tenho a minha manutenção, minhas despesas e tal. Então, a gente, como domina o processo, a gente recebe o pistache da Argentina, que o nosso vem da Argentina. E no processo de torra, a gente segura um pouquinho para que ele fique com um tom mais verde. Né? Mas eu, na verdade, confesso que eu tenho um coração de fazer a qualquer momento assim, nesse padrão. Como se faz na Europa. Itália, entendeu? E a gente domina o processo, tem como fazer. Mas tudo é feito por nós, do início ao final. E agora, gente, uma dica. Se você quer ter uma renda extra e independência financeira, a opção é ser uma revendedora da Personalità Joias. Você pode comprar no atacado consignado, escolher a hora que você vai trabalhar, o dia que você vai trabalhar, oferecer para suas amigas, para sua família, para suas colegas de trabalho, enfim, vai ter a certeza de um produto de alta qualidade. Anota aí o Instagram da Personalità, @PersonalitáJoias. Sabe, não sei se vocês já ouviram falar de uma coisa que existe agora que chama Bichobar. O que é isso? É da castanha ao processo final. Sim. Então, a gente busca muito esse processo, de dominar o processo, desde o momento que você pega a fruta na mão do produtor até entregar na sua mão. Não é terceirizado. Fruta fresca, que passa pela sua mão, se transforma no sorvete. Isso, aí eu vou processar, vou cuidar dela e vou ver se ela não tem nenhuma imperfeição, as imperfeições vão ser tiradas. Tudo isso é feito sobre a responsabilidade de uma única pessoa. Agora, as gelaterias hoje que tem aí, por exemplo, elas terceirizam esse processo. Elas compram os produtos das mais alta qualidade, porém, ele vem terceirizado, pronto de alguém, porque ele precisa acelerar o processo. Eu não quero dizer que o produto não é ruim, não, o produto é de alta qualidade, porém está um pouquinho longe daquilo que nós estamos propondo para a sociedade aqui em Londrina, que é dominar o processo e ser responsável do processo desde o início até o final. Até o final. E você tem uma proposta bem legal também, ele falou dos 4 açúcares, mas na gelateria o uso do açúcar lá é reduziu até 30%, é isso, Jairo? Deixa eu falar um pouco sobre isso para vocês, da nossa proposta a Fruteto. Não sei se vocês sabem, mas Fruteto em italiano significa pomar. Pomar? Isso. Então, a Fruteto, ela quer oferecer
para a sociedade londrina um produto que esteja dentro dos padrões da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, há um tempinho atrás, ela pediu para que as organizações de saúde de cada país trabalhassem para tirar pelo menos 30% dos açúcares dos produtos. Agora, em 2022, entrou em vigor uma norma da Anvisa que mudou a questão das tabelas nutricionais. Porque antes, no Brasil, cada um fazia uma tabela, 2 colheres, 3 colheres, é uma loucura para entender aquilo. Agora não, ela tem um padrão para ser seguido. E quando se ultrapassa um percentual, por exemplo, no caso dos açúcares, se você adicionar mais do que 15% de açúcar, o que você é obrigado a colocar na sua embalagem? Uma lupinha bem na frente, dizendo, olha só, é alto de adição de açúcar. Vai lá na tabela nutricional e veja se não vai dar problema para você. No mesmo caso, o sódio, no mesmo caso, as gorduras. E, respondendo a sua pergunta com relação aos açúcares, nós estamos trabalhando incessantemente para que nós possamos entregar um produto de qualidade, já dentro desse padrão. 95%, 98% do nosso produto está nesse padrão e, com certeza, até o final desse ano, nós vamos estar dentro desse padrão que a Organização Mundial da Saúde pede, não só dos açúcares, mas das gorduras e também do sódio, que são os maus da saúde da humanidade. Com certeza. Ô Jairo, as gelaterias artesanais estão se multiplicando pelo Brasil, aqui em Londrina e tal, só que você começou há muito tempo, pelo menos há 30 anos. A Fruteta é nova, mas você já está nessa área trabalhando e pesquisando e estudando para ter tanto conhecimento há pelo menos 30 anos. Como é que tudo isso começou? Como é que você chegou até aqui? Olha só, isso é uma coisa que vocês me perguntam e me emociona um pouco, sabe? Porque eu cheguei em Londrina, eu sou nascido e criado no estado de Goiás. Sou goiano. E eu cheguei em Londrina aqui em 87. E logo em seguida eu me casei e a gente morou aqui 1 ano, 2, e aí a gente se mudou para uma cidade aqui do interior de São Paulo. Lá eu fui trabalhar numa empresa de automóvel, que era a minha especialidade da época. Bem, aí resolvi me envolver com uma panificadora lá, eu tinha um bairro habitacional, tipo 5 conjuntos aqui, só que com menos pessoas, né? E eu morava nesse bairro lá e eu vislumbrei a possibilidade de montar ali uma pequena panificadora. E por um tempo ela foi muito bem, mas depois o que aconteceu? Veio a concorrência, e é natural ter concorrência, né? Caiu o lucro. Caiu o movimento e eu me vi numa situação muito difícil financeiramente. E aí eu busquei uma alternativa. E aí, vamos trabalhar com sorvete. Mas imagine você já está numa situação financeira difícil e quer trabalhar com sorvete. Aí eu vim aqui em Londrina ver uma máquina para fazer esse tal do sorvete. Quando eu vi o preço, eu quase falei, é impossível. Olha, sem querer delongar um pouco, mas dizendo assim, nós acabamos confeccionando uma pequena máquina que ela está funcionando até hoje, lá onde eu deixei. Vocês montaram? Eu que montei essa máquina, obedecendo esse princípio de troca de calor. Entendi. Que legal. E ela está trabalhando até hoje, lá no mesmo lugar. E na época nós vendíamos 10 picolé por R$1. Olha só. Mas assim, nessa época nós trabalhávamos com sorvete normal, do jeito que receita que você pega aí na internet, que as indústrias que vendem os seus saborizantes colocam, né? E você pega lá com ele, chega o vendedor e fala assim, não, você põe tanto disso, põe tanto e você trabalha. Claro que o produto, para ser bom, precisava melhorar muito, né? Mas a gente já fazia esse sorvete. E aquilo foi uma ajuda extraordinária para nós, para minha família. E eu assumi algumas dívidas lá naquele período, né? Mas em 60 dias eu tinha saído dos meus problemas, pago todo mundo e foi uma coisa maravilhosa. Então, vamos vender sorvete.
E com isso, eu me apaixonei por sorvete. Quando eu retornei para Londrina, o meu objetivo, que eu vim para cá em 2001, que eu voltei para Londrina, o meu objetivo vim para montar uma sorveteria aqui. Mas Deus não permitiu. Eu não sei se eu posso falar, mas não na hora certa, tudo tem a sua hora. Eu sou cristão, né? Assim. E aí as coisas não aconteceram, eu fui trabalhar com outras coisas, mas nesse período eu nunca abandonei o sorvete. Eu busquei muito conhecimento. E nessa busca de conhecimento, eu fiz alguns cursos com alguns mestres aqui no Brasil. Eu tenho um mestre italiano lá em Brasília que ele dá curso. Ele não está mais no Brasil, voltou para a Itália. E realmente fazer esse curso com ele mudou a minha mente, mudou a minha maneira de entender o que é um gelato e o que é um sorvete, a diferença, né? Uhum. Entregar uma sobremesa na sua casa com qualidade, isso mudou. E ele sempre falava, você não pode entregar uma coisa ruim para uma pessoa que leva para casa. Isso mudou a minha mente. Também tive um período que eu trabalhei um tempinho aqui em Foz do Iguaçu, e lá eu conheci outros mestres, e com eles também fiz alguns cursos, e depois, como autodidata, venho estudando, lendo livros e me especializando, né, para que a gente possa entregar para a sociedade um produto de qualidade. Ô, Jairo, voltando só um pouquinho na questão do açúcar, que a Suzy pôs a pergunta, que é muito interessante, mas cortou um pouquinho o assunto. Eu queria falar um pouquinho da saudabilidade. Isso. Você, na entrevista que você deu para a gente no Londrinense, você falou muito na questão da saudabilidade. O que é saudabilidade num gelato? Tá. O que você considera isso? Como que você trabalha? Se você hoje for ver as matérias na internet, por exemplo, no Brasil, sorvete é uma coisa terrível para a saúde. Né? O que se fala, fique longe de sorvete. Principalmente os industrializados. Isso, fique longe de sorvete. Essa coisa que sorvete é o pior alimento que existe. Pois é. Mas aí vem a pergunta, o porquê que é? E outra pergunta, o porquê que na Europa, que é o norte da saúde para todo o planeta Terra, lá é considerado um alimento? Por quê? Porque, na verdade, ingredientes, a maneira de fazer, é a maneira e os produtos que é usado. Entendeu a questão? Uhum. Então, quando eu falo de saudabilidade, eu não falo só da questão orgânica, eu falo da saúde mental também das pessoas. Porque se você vai hoje numa gelateria, ou numa sorveteria, e você quer levar o seu bambino, sua criancinha de 3, 4 anos lá, mas o que está sendo oferecido ali? Só produto com alta quantidade de gordura trans. Naquelas coberturas, naquelas coisas que você fica enlouquecida. Porque uma criança com 4, 5, 6 anos de idade, ele quer essas coisas mesmo. Não é verdade? Não é? Mas nós sabemos que isso faz mal para a saúde das pessoas. Mas também tem muito adulto que gosta. Perfeito. Agora, aí te respondendo a questão da saudabilidade, por exemplo, lá a gente... infelizmente, para quem gosta dessas coisas, a gente não serve isso, né? Até mesmo porque... As coberturas. Não. Mas, ó, eu vou falar um negócio. Não precisa de cobertura nos gelatos da Fruteto, gente. Pois essa palavra aí é interessante. Cobertura. Não precisa. Pra quê, né? O que você vai cobrir, uma cobertura está cobrindo outro sabor. Então, se você quer saber se o que você está pagando vale o seu rico dinheiro, você precisa comer e não permitir que alguma coisa está cobrindo, enganando o sabor. Né? Maquiando o sabor. Agora, com relação aos açúcares, por exemplo, quando você utiliza os saborizantes, existe um sabor, por exemplo, se você olhar na composição dos saborizantes, existe uma coisa chamada caramelo 4. Se você fizer uma pesquisa na internet, ele é altamente cancerígeno. Caramelo 4? Isso, refrigerante, todo ele tem. E a quantidade permitida no Brasil pela Anvisa é 200 vezes, não posso garantir, mais ou menos 200 vezes mais do que nos Estados Unidos. Na Europa isso já está banido. Compreende como é que é? Então, o porquê que o sorvete industrializado tem mais açúcar? Porque, como é um saborizante, ele precisa colocar mais açúcar para enganar o cérebro.
Porque o cérebro não consegue discernir. Ele primeiro recebe aquela impacto, não sei se a palavra seria dopamina ou coisa nesse sentido, que é do açúcar. Então ele esquece um pouco o sabor. Que é viciante. Ele não está em busca do sabor. Sim. Agora, quando você apresenta um produto, uma fruta, uma castanha, um cacau, uma castanha de caju, ou coisa nesse sentido, que você tem o prazer mental de saborear aquilo, aí você vai ver a diferença muito grande. E não vai ter problema com a sua saúde mental, que você não vai falar assim, nossa, e agora? Acabei de comer um monte de coisa que não é legal. Não, você está comendo coisa legal, sim. Alimento, né? Ou seja, frutas de qualidade, leite e pouco açúcar. Sem conservante. Isso. No nosso caso da Fruteto, a gente faz como eu falei para vocês, uma formulação. Não tem receita, é fórmula. Isso. Veja só, com muito amor, porque eu sou descendente de italiano, então os nonas são nosso carinho, nosso amor, né? Mas não é a receita da vovó que vai funcionar hoje. O que vai funcionar hoje é você ter o conhecimento adequado para poder fazer um bom balanceamento. Vou te dar um exemplo. Se você vai fazer um sorvete de banana com 12% de frutose, você vai usar a mesma técnica para fazer um sorvete de limão que tem 2% de frutose, 1% de frutose? Não vai dar certo. Então, se você não tiver o conhecimento para entender isso, o produto não vai ficar legal. Agora, Jair, uma pergunta. Para garantir que seja saudável, você tem um custo maior. Claro. Como é que você contabiliza isso no final das contas para pôr o seu produto lá na Fruteto? Que não é caro, aliás. Olha só. Isso eu vou beber um pouquinho de água. Tá? Fica à vontade. Olha só. Essa foi uma preocupação minha, da minha esposa, né? Porque quando você fala de gelato, por exemplo, hoje ainda, ele é um pouco mistificado para nós. Vamos tomar um gelato. Quando é que você vai? Quando é no dia do aniversário do casamento, porque você sabe que já é um produto muito, muito caro. Para a sociedade. Não posso todo final de semana levar as crianças para comer um gelato desse molde que aí está, porque ele tem um valor muito alto. E eles têm as razões deles, não é porque eles estão explorando, é porque o custo é alto mesmo. Né? Mas aí nós pensamos, mas como nós vamos entregar um produto? Porque eu quero fazer como o nosso Procópio Cupô, popularizar o gelato aqui no Brasil, né? Aqui em Londrina principalmente, para que todos nós possamos comer um produto de boa qualidade e seja uma rotina na nossa vida e não seja um produto tão caro. Para fazer isso, a gente tem que cortar custos, né? E ficar longe das tentações que a indústria todo dia bate na nossa porta oferecendo coisas assim, né? Mas você vê uma ideia, por exemplo, outro dia nós pagávamos em 900 gramas de morango no Ceasa, porque você tem que ir no Ceasa às 2 horas da manhã, tá? Não pode levantar às 9 horas, porque se você chegar lá às 3 horas da manhã, o morango já está todo na mão do atravessador. É muito bruto esse negócio aí. Então, mas o que acontece? Outro dia nós pagávamos R$12 em 900 gramas de morango no Ceasa. Agora está 38. Nossa. Mas eu não posso falar assim, não, mas eu vou tirar 100 gramas da minha formulação. Isso não pode acontecer. Por isso nós fazemos um equilíbrio de todas as coisas. Tem a sazonalidade de cada fruta. Tem uma fruta que me proporciona esse mês uma rentabilidade um pouco maior. A gente vai mantendo o equilíbrio para que a gente possa manter o preço aí. Mas as frutas da estação, sempre frescas. Tem que ter um preço maior do que o dos outros. Não, assim, por exemplo, a gente começou com preço padrão, porque qual que é a nossa meta de trabalho hoje? É primeiro permitir que as pessoas conheçam a qualidade do produto, estejam dispostas a tirar algum real do seu bolso para experimentar a qualidade. Depois que elas experimentam e veem a qualidade, então elas vão entender que o produto tem uma condição de um valor um pouco melhor. Mas a nossa intenção é de que a Fruteto seja um produto
de alta qualidade, com um preço acessível para toda a sociedade. Seja qualquer um, classe média, média baixa, não tem problema. O produto está com um preço bem bacana mesmo, para que possa ser, vamos dizer, degustado aí para a sociedade. Né? Vamos terminar? Infelizmente, o tempo já está ficando meio compridinho, a gente vai ter que terminar aqui. Mas, Jairo, foi um prazer muito conversar com você. Vamos convidar você mais vezes para vir aqui, porque eu acho que a gente tem para conhecer mais sabores, né, dos 120 que você oferece. Olha, a gente tem muita fruta do norte. Outra coisa que eu ia falar, não sei se vai dar, mas assim, a gente busca muito as frutas do norte, nordeste, do centro-oeste, né? Então, se você for lá, você vai ter condição de ter uma experiência gastronômica bem legal, porque temos algumas frutas que acredito que, no que se diz respeito a sorvete, gelato, você só vai encontrar lá na nossa sorveteria mesmo. Com certeza. Obrigada pela sua participação, Jairo, foi um prazer. Eu que agradeço vocês, né, por ter dado essa oportunidade, a gente estar junto aqui falando um pouco dessa paixão mundial que são os sorvetes. Nossa, foi muito bom, muito obrigada. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela sua audiência. Acesse olondrinense.com.br, acesse no YouTube o nosso canal, acione o sininho, curta e compartilhe. Até a próxima. Spotify também, viu? Ela esqueceu de falar, mas tá. Tá no Spotify e no YouTube, não esquece. Até a próxima. Até a próxima.